Tá ligado? Boa noite a todos. Boa noite, Marcelo. Fomos convidados hoje a falar sobre o Livro dos Espíritos. Normalmente a gente é convidado para falar de algum tópico, de algum capítulo, de algumas questões mais específicas. Só que dessa vez fomos convidados a falar do conjunto da obra. E a gente observa que exatamente há 161 anos, no dia 18 de abril de 1857, ou seja, daqui a uma semana fará 161 anos, em Paris, a espiritualidade ilumina a consciência humana com o lançamento desta obra chamada O Livro dos Espíritos. Obra primeira da codificação espírita, ditada por espíritos superiores, classificada e codificada por um professor de renome, Hippolyte Léon Denisard Rivail, que para não se promover através da obra, ele adota o pseudônimo de Allan Kardec, nome que possuía em distante encarnação pretérita junto aos celtas como um sacerdote druida. Para nós espírita, essa data ela passou a significar um marco como um novo paradigma para a ciência, filosofia, religião e arte. E é importante essa colocação, porque nós que, ou por necessidade, ou por curiosidade, ou já por ter nascido em berço espírita, ao adentrarmos nessa nova ideia, nessa nova visão, coisas que nós temos que fazer, e principalmente, é mudar o nosso paradigma. Nós, muitas das vezes, temos ideias centradas, e quando buscamos uma nova filosofia, temos por tendência, às vezes, começar a fazer comparações. Mas lá é assim, lá na outra é assim. A doutrina espírita, ela pede que primeiro a gente abra mão disso, e inicie uma nova ideia, ou seja, se já tivermos alguns conceitos pré-concebidos, não só da doutrina, mas de outra religião, nós temos que simplesmente fazer igual Kardec fez, nós vamos ver um pouco mais à frente. Naquela época, o Ocidente inaugurava a modernidade, com um turbilhão de transformações sociais trazidos pela Revolução Industrial. Na ciência, consolidava-se o protagonismo da razão disseminado pelas ideias iluministas. Na política, a libertação dos estados do domínio da Igreja Católica. Na comunicação, o surgimento da prensa de Gutenberg, que permitiu a ampliação e o acesso à leitura a todas as pessoas. O caldeirão cultural, iniciado pelo anterior século das luzes, antecedendo a Revolução Francesa, o século da luz é justamente ao século do iluminismo. Antecedendo a Revolução Francesa, foi propício até mesmo para elevar uma mera futilidade de salão, colocando-a no seu verdadeiro propósito, arquitetado por uma míriade de espíritos que planejaram trazer a terceira revelação divina à Terra. Falamos do episódio das mesas girantes. É interessante que quando a gente começa a observar isso aqui, a gente vê que a doutrina espírita ela veio no momento certo. Ela não veio ao acaso. Não foi trazido por curiosidade. Há todo um trabalho da espiritualidade por trás disso, e nós não colocamos aqui, mas não podemos esquecer, que até Napoleão fora convidado por Jesus para que ele preparasse a França para aquele momento. Por que a França? Porque a França, naquela época, era o centro cultural, praticamente, de todo
os países, porque tudo primeiro acontecia na França, depois dali ela partia. Então a doutrina espírita, ela foi forjada, mas trazida no momento ideal, sendo que houveram antecessores que prepararam todas as condições necessárias para que a doutrina espírita viesse. Nessa página inicial onde estão eles, fala da questão dos fenômenos. E a gente observa que normalmente os fenômenos ele têm uma finalidade, que é chamar a atenção. Mas às vezes ele chama a atenção para coisas que a gente aparentemente imagina como coisas fúteis. Mas por trás dessa futilidade existia esse senhor, que além de tudo, de ser um estudioso, ser um pesquisador, era um magnetizador, e fora chamado então a participar das chamadas dos espetáculos que aconteciam nas noites de Paris. Só que para um leigo é um espetáculo, é um show, é uma diversão. Mas para um homem de ciência, um pesquisador, a quem conhecia muito mais do que simplesmente a visão podia transferir, ele busca naquilo algo que desse sentido, porque ele não via sentido naquilo. Se fazer pergunta uma mesma vez responder a pergunta, para ele aquilo não tinha sentido. Então, ele busca o estudo, busca entender aquilo, e aí ele começa, então, a trabalhar sobre esses fenômenos, levando, então, ao entendimento da real informação que estava sendo trazida no bojo de toda aquela situação. A gente imagina se ele simplesmente psicografasse um livro, lá no cantinho dele, lá na casinha dele, e depois ele lançasse com o nome O Livro dos Espíritos. Não faria nada. Por quê? Primeiro que ele já era um escritor famoso. Né? Depois, ao mudar o nome, ninguém perceberia. A questão é que a mudança veio em cima de fatos que já eram corriqueiros e conhecidos. Então ele traz, à luz da revelação da pesquisa, a explicação sobre aqueles fenômenos que todos já conheciam, como uma simples diversão. E o interessante é que a partir daí, esse processo de diversão, ele entra num declínio. Não havia mais necessidade de chamar a atenção. A primeira etapa do trabalho já estava concluído. Iria, então, partir para uma segunda etapa, que é o problema da codificação. E a doutrina espírita, surgida com o lançamento do Livro dos Espíritos, é um gigantesco monumento erguido sobre a égide de Jesus, sustentado por 3 colossais pilares: ciência, filosofia e religião. Como ciência e como filosofia, nós vamos encontrar isso em todas as obras. Mas, no livro Que é o Espiritismo, quando perguntado a Kardec o que era o Espiritismo, ele diz, é uma filosofia e uma ciência. Porque, sabedor dele, que ali estava embutida a religião, por que ele não diz também que era religião? Porque Kardec, ele não queria que fosse mais uma religião. Ele queria trazer um trabalho em que, no bojo do trabalho, no entendimento do trabalho, nós começássemos a entender que ali estava embutido a questão da religião. Mas não aquela religião patente como todo mundo conhecia, na base de dogmas, na base de rituais. Não era isso que Kardec queria. Por isso, quando do desencarne de Kardec, e Camille Flammarion, ele num discurso no túmulo de Kardec, ele questiona por que Kardec não havia dito que a doutrina espírita era religião, porque todo o entendimento da doutrina se levava para a religião. E aí nós vamos ver que, como ciência, estuda e aplica as leis
que rege o mundo material. O plano espiritual e a comunicabilidade entre os dois através da mediunidade. A doutrina espírita, ela não cria a mediunidade. Ela não inventou a mediunidade. Ela não trouxe a mediunidade para popularizá-la. De acordo com o próprio Kardec, a doutrina espírita, ela simplesmente ordenou o trabalho da mediunidade. Algo que era feito à revelia, ela passou a ser trabalhada dentro de certas normas, orientada pelos espíritos superiores, para que a mediunidade ela fosse utilizada para o fim a que ela veio fazer. Né? Então a gente observa que a partir da doutrina espírita, a mediunidade passou a ser melhor entendida, mas infelizmente, só a partir dos anos 70, se eu não me engano, é que realmente as instituições espíritas aprofundaram os estudos a partir do livro dos médiuns. Porque a mediunidade até então, ela era de acordo com a própria casa ela organizava. E aí tinha trabalho, se era porta aberta, se era porta fechada, não existia. A partir dos anos 70, ela começou a haver mais um trabalho de estudo e entendimento. E aí a gente começa a observar que começou a haver uma seriedade maior no trabalho da mediunidade. Mediunidade é importante? É fundamental? É, porque é ela que interliga os dois mundos. Se nós somos criados por Deus, todos somos irmãos, independente se estamos encarnados ou desencarnados, todos nós temos que nos comunicar, porque todos os filhos do mesmo pai precisam trocar ideias, precisam se falar. Só que, para superar a dificuldade desses dois planos, o plano físico e o plano espiritual, ou duas dimensões diferentes, vence a mediunidade, que interliga os dois planos para que haja essa comunicação. Não no sentido da banalização, mas no sentido de valorizar, para que todos nós possamos crescer cada vez mais, auxiliados pelos dois lados da vida. Sua essência, continuando sobre a ciência, está nas relações que se pode estabelecer com os espíritos, pesquisando fenômenos por meio de métodos próprios e adequados àquele que se propõe investigar. No seu aspecto filosófico, a doutrina examina o princípio e as causas, define o porquê das coisas, da vida e da morte, da reencarnação, interpreta a natureza dos fenômenos da concepção do mundo e de toda a realidade em consonância com novas descobertas científicas. É interessante que o próprio Kardec ele amarra a filosofia da ciência, a filosofia da doutrina aos novos conhecimentos da ciência, a ponto dele deixar registrado que se um dia a ciência demonstrar que o espiritismo está em equívoco, a doutrina tem que abandonar os conceitos trazidos pela própria codificação e adotar os novos conceitos trazidos pela ciência. Até hoje, a ciência ainda não nos mostrou nenhum equívoco. E é interessante quando nós falamos de ciência, para a gente ver como que a doutrina espírita, através dessa obra, ele trouxe grandes conhecimentos que até pouco tempo atrás, cerca de 4 ou 5 anos atrás, a ciência que estuda a questão da formação da vida, a genética, eles acreditavam que de toda a cadeia de DNA da formação de um corpo humano, menos de 5% era útil. O restante era considerado itens mortos, sem nenhuma finalidade. Ou seja, de uma cadeia de 100% de DNA que compõe o indivíduo, 5% teria alguma utilidade. Os outros não teriam utilidade nenhuma e era considerado uma cadeia morta. Há pouco tempo foi descoberto que o que era considerado morto para a ciência, hoje é um lado da individualidade que se comunica, inclusive,
com planos externos ao próprio planeta. Ou seja, as nossas células, elas se comunicam com seres, com outros seres, com seres de outras situações e com seres até de outros planetas. Então já começaram a observar que o DNA, ele tem muito mais informações do que a ciência já conseguiu adiantar. E a doutrina espírita nos fala isso há 161 anos. Não é isso? No conteúdo religioso, calcado na moral evangélica, é a revivência do primitismo cristianismo. Simples, puro, sem dogmas. É um repositório de fé e de esperança. Sem dogmas. Nós lemos obras, ouvimos companheiros que falam dos dogmas da doutrina espírita. Nós não estamos aqui para avaliar o trabalho de cada um. Mas muitas das vezes nós temos que aprofundar o entendimento do que é um dogma. Porque para nós só interessa, porque toda palavra que tem muitas acepções, nós não podemos pegá-las ao léu e embutir e aí dizer, mas ela se encaixa aqui. Nem sempre. Porque às vezes a palavra ela se encaixa de acordo com o contexto. Muitas acepções, muitas possibilidades. Para nós, interessa o contexto do dogma religioso. A doutrina espírita, no próprio Livro dos Espíritos, somente na questão 222, ele fala do dogma da reencarnação. E aí a gente passa a entender que existe um dogma na doutrina espírita. Mas eu acabei de falar que não existe dogma, somente na religião. E na questão 222, que é uma questão até bem longa, ele explica por que Kardec traz essa questão, tocando no aspecto do dogma. Não que a doutrina tenha um dogma, mas já na filosofia de Pitágoras, se eu não me engano, ele lança a questão da reencarnação. E como na época havia um duplo sentido, até confundindo com a questão da mente-psicose, não é? Pitágoras, então, ele cria um dogma, dizendo que não aceitava ideias diferentes daquela que ele trazia. Então, cria-se um dogma na época de Pitágoras. E Kardec, quando traz a questão do dogma, na questão 222, no desenvolvimento dessa própria questão, nós vamos observar que de uma maneira clara e racional, porque o dogma só existe quando não existe razão para explicar aquela situação. A ela é imposta. Quando nós não conseguimos explicar algo de uma forma racional, criamos os dogmas e obrigamos as pessoas simplesmente a aceitar o dogma. E aquilo vira lei. Ou você segue os dogmas ou muda de religião, ou muda de entendimento. Mas nessa questão, o próprio Kardec, ele traz uma explicação racional para a questão da reencarnação, e quando nós terminamos a questão 222, aí fica uma dúvida. Então era dogma? Existe o dogma? Porque agora é racional. Tudo é explicado. E a doutrina espírita, ela explica tudo. Logo no início do Evangelho, lá, e eu não lembro agora qual o item, que ele fala que o Espiritismo é uma chave com qual tudo se explica. Ou seja, qualquer pergunta, qualquer dúvida que nós tenhamos dificuldade de entender, a doutrina ela tem uma explicação. A questão é que nem sempre nós estaremos preparados para a explicação. Aí é outra história. Porque eu encontro companheiros, às vezes em grupo de estudo, que dizem, eu não concordo. Bom, não concordar é outra história. Todos nós temos livre-arbítrio, de concordar ou não. Mas aí nós temos que estudar. Temos que ter uma base racional. Não é? A gente não pode discordar simplesmente porque não gosta. Mas nós podemos discordar quando nós estudamos e vemos lógica. E aí eu vou chegar para o Marcelo
e dizer assim, companheiro, você está equivocado, porque eu fui lá pesquisar na obra e Kardec diz isso, disso, disso. Aí ele fala, eu vou lá ver. E aí ele vai e fala, realmente, pelo seu entendimento, está certo. Mas nós também podemos ver, e aí a gente chega à conclusão que estamos certos. Porque o bonito da doutrina espírita não é uma obra que traz perguntas e respostas e nos faz descer goela abaixo, não. Porque dentro do conceito espírita, todos nós, através dos grupos de estudos, podemos estudar, chegar a uma determinada conclusão e questionar. E se quem é questionado ou quem questionou, aí houver um conflito, vamos pegar a mediação de um outro, até que a gente chegue à conclusão que realmente a resposta é essa. Por isso que na codificação espírita, o Kardec, ele não usou um médium, ele não se utilizou, embora dizem alguns escritores que ele era médium, por algumas comunicações que ele recebeu diretamente do Espírito da Verdade. Mas ele não se utilizou disso. Ele utilizou de uma equipe e começou a ver aquilo que era padronizado. Respostas que tinham, perguntas que tinham respostas mais ou menos similares. Ele trabalhou naquilo. Aquelas perguntas cujas respostas eram soltas, não encontrava base, não encontrava amparo, ou não havia cumplicidade com outras, simplesmente ele descartava. Porque era importante a multiplicidade da pesquisa, ou seja, que houvesse mais de uma opinião. E a gente observa que a própria espiritualidade, quando se diz espírito da verdade, e nós vamos encontrar também pessoas que... Mas era uma equipe, não era um espírito, era uma equipe. Liderada por um espírito, tudo bem, mas toda equipe tem que ter um líder. Mas era uma equipe, por quê? Porque era um trabalho a ser realizado. Então, o seu conteúdo religioso, ele conforta, orienta e ilumina. É consequências de conclusões filosóficas, fundamentada em provas de sobrevivência da vida após a morte. Hoje, a gente falar que morreu, acabou, não tem mais sentido. Em nenhuma religião. Por quê? Porque em todos os campos da ciência humana, hoje se fala em vida após a morte. Já se falava antes. Quando a gente estuda sobre o Antigo Egito, por que que eles pegavam os faraós, né, os líderes, e eles mumificavam e deixavam prontinho ali? Por que que ele pegava a equipe de servos e também mumificava e deixava pronto ali? Porque eles tinham certeza que aquele indivíduo voltaria. Eles só não sabiam como. Né? E aí, o que fazia? Preparava o corpo. O dia que ele voltar, não sei como ele vem, mas o corpo está ali, está conservado. Né? Mas de repente ele chega, vai precisar de alguém, então já está a equipe junto. Ou seja, naquela época não era bom trabalhar com esses indivíduos, não. Porque se ele morresse, ele morria também. Né? Então, hoje, já não existe mais essa questão. Existem 3 faculdades de renome, ou 3 universidades de renome no Brasil, que é a Unicamp, a Universidade de São Paulo, que eu esqueci o nome dela agora, a USP, a Unicamp, e, aliás, 4, a Universidade do Paraná e uma Universidade de Recife, que já tem cadeira que se estudam doenças de origem espiritual. Olha, se morre, acaba. Para que vai ter doença de origem espiritual? Se não tem espírito, não tem doença. Não é isso? Ou seja, se eles já estudam isso, é porque eles veem lógica e veem sentido nisso. Então a gente fala, morreu, acabou, não acaba. Claro que quando se morre um parente, está doente, está complicada a situação, e aí a gente usa aquela expressão, morreu, descansou, descansa quem fica. Quem parte a gente não sabe se vai descansar ou não, porque é outra história. A gente não sabe como que a pessoa está do outro lado. Agora, quem estava ali dando duro, acompanhando, trabalhando, cuidando,
às vezes não dormia. Esse vai descansar, relativamente. Não é? Então a gente já tem hoje essa sobrevivência. E aqueles que não acreditam na sobrevivência da vida, aí dizer, eu não acredito que existe vida após a morte, mas dia 2 de novembro, vai lá no cemitério levar flores e botar no túmulo do ente querido que morreu. Mas vai botar flor para quê? Para quem? Se morreu, acabou, não precisa. Ou seja, é a velha história do eu sou ateu, graças a Deus. É isso? O Espiritismo não é uma doutrina estanque, mas dinâmica. Anda de braços dados com a ciência, acompanhando as suas descobertas, suas conquistas e seus progressos. É uma doutrina de amor baseada no Evangelho e na ciência, cujo lema, fora da caridade, não há salvação. E dá-lhe uma conotação abrangente, fraterna e cristã. É esse trabalho que nos leva a entender a doutrina espírita como religião. É esse movimento que nós nos aproximamos de Deus. Não é? É esse lado que faz com que nós nos aproximemos do nosso próximo. É o trabalho da fraternidade. Ou seja, se nós seguimos a doutrina espírita como uma filosofia e como uma religião, nós não seremos fraternos nunca. Então, a religiosidade da doutrina, ela vem embutido no seu conjunto. E ao nos envolvermos com o estudo, com o trabalho, aprendendo a filosofia e a ciência, além da arte, nós começamos também nos movimentar em direção ao nosso próximo. Estamos, nesse momento, trabalhando a nossa fraternidade. Porque, na realidade, se a gente for olhar o aspecto religioso da mensagem do Cristo, qual é a única mensagem importante que Jesus deixou para nós? Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Quando ele fala dos 10 mandamentos, em que ele fala do primeiro, amar a Deus acima de todas as coisas, e ele fala do segundo, que é tão importante quanto o primeiro, ele fala, amai ao próximo como a você mesmo. Ou seja, a doutrina do Cristo é uma doutrina de amor. Jesus não vem falar de filosofia nem de ciência, ele vem falar de amor. Mas é necessário o conhecimento, porque nós só buscamos o lado religioso dentro de uma certa lógica quando nós estudamos e quando nós aprendemos. Ou seja, é o conhecimento que nos move ao progresso. E aí nós entendemos, quando estudamos a obra dos Espíritos, que os Espíritos falam no próprio livro dos Espíritos, que todos nós possuímos 2 asas. A asa do saber e a asa do moral, não é? Do sentimento. Então a gente observa que desenvolver o lado intelectual é muito fácil. É fácil até demais. A gente acha dificuldade em fazer um curso. É complicado? Não é. Mas é tão difícil desenvolver o lado moral que a gente observa que a própria espiritualidade, ela limita as nossas oportunidades no desenvolvimento intelectual, mas não vai encontrar nenhum indivíduo que reencarne na impossibilidade de desenvolver sentimento, amor, fraternidade. Não existe. Mas encontramos um indivíduo que tem dificuldade de fazer até o 1º grau. Eu conheço um colega lá em São Pedro, ele deve conhecer também. Ele prepara pessoas para fazer cursos. Nos mais variados, seja concurso público, concurso militar, ele prepara as pessoas. Ele nunca passou num concurso público. E a gente perguntava para ele, ele falava, eu não consigo. Eu faço, estou reprovado em todos. Mas ele consegue preparar as pessoas para fazer. Por que será? Não é? Se ele fosse, na expressão, um burro, ele não ensinava a ninguém. Mas se ele consegue ensinar e preparar as pessoas, ele tem competência. Mas ele não consegue. Ele tem certas limitações. Ou seja, a necessidade dele é trabalhar com o próximo.
E a dificuldade dele é evoluir no sentido profissional. Não é? Sabe de quem tu conhece? É? Nós vamos observar que materialismo e espiritualismo na caminhada humana ela sempre existiu. Sempre. Cada um com as suas consequências. De um lado, nada. Do outro, a vida eterna. Um negando o futuro, promovendo a leviandade e a desesperação. O outro, provando a existência da vida futura. Reacendendo esperança, trazendo consolações. Enfim, é a consagração do egoísmo, enquanto que o outro dá base à justiça, caridade e amor dos semelhantes. Quantas vezes nós somos procurados no trabalho de atendimento fraterno por pessoas que dizem, eu já busquei tudo, mas agora eu preciso de vocês. Aí você pergunta, qual é a sua religião? Eu já passei por todas. Em princípio, não acredito em nada. Mas quem não acredita, não busca. A gente só acredita em alguma coisa quando a gente busca. No fundo, materialista 100% no plano que a Terra está, é raríssimo. Porque todos nós já desencarnamos. Todos nós, no nosso inconsciente, sabemos que existe vida depois da morte, sabemos o que acontece depois da morte, sabemos o que acontece no processo da reencarnação. Nós já estamos calejados disso, de conhecer isso. A questão é que no processo da reencarnação, nós passamos pelo processo de esquecimento, para que a gente aprenda coisas diferentes, ou de maneira diferente, aquilo que tivemos dificuldade de entender. Como diz Dona Joana de Ângela, nenhum espírito na Terra hoje, ele nasceu para ser educado. Não é mal educado, não. Educado no sentido de ser orientado. Ele diz, todos os espíritos que reencarnam na Terra hoje, eles vêm para ser reeducados. Porque educado nós já tivemos conhecimentos. Só que nós estamos reprovando, e aí estamos tendo uma oportunidade, o quê? De fazer diferente. Quando a escola reprova o nosso filho, se a gente é meio orgulhoso, vaidoso, tem dinheiro, a gente vai lá na escola e diz, mas não dá para dar um jeitinho dele passar? Aí o professor fala, não dá, mas dá um jeitinho. Ele não dá. Aí ele conhece um professor que é amigo dele. Fala, vai lá, fala com o diretor, mas o diretor não dá, demite ele. Aí ele fala, consegui, teu filho passou. Aí chega lá na faculdade e ele não consegue, não tem base. Nós ajudamos? Não. Era melhor ter deixado ele reprovar, porque ele ia pegar base, e aí ele vai deslanchar sozinho. Muitas das vezes a gente age querer ajudar a lagarta a se transformar em borboleta, e matamos o bichinho, porque ele precisa passar pela dificuldade. Allan Kardec, ele foi um homem genial, porque, entre outras coisas, conseguiu se colocar acima e diante do seu tempo. Ele não se prendeu a paradigmas, olha o que nós falamos lá atrás, ou preconceitos. Mesmo tendo formação católica, vivendo um país protestante, ele não se prendeu a nenhum dos conceitos. Era um estudioso. Conhecimento ele tinha e tinha muito. Ele abre mão de todos os seus conhecimentos para trabalhar essa nova doutrina. A única coisa que ele não abriu mão foi da sua curiosidade científica, porque ele disse, tem que me provar. Se me provar que por trás dessa mesa é inteligente, eu acredito. Mas dizer que a mesa está respondendo sim ou não, não acredito não. Alguma coisa está de errado nisso aí. Ou seja, esse lado pesquisador, ele não abriu mão, mas era importante. Porque muitas das vezes, a gente não entende o que as coisas estão acontecendo, ou por que as coisas estão acontecendo, e a gente, a partir da própria ignorância, ou seja, do desconhecimento nosso, nós começamos a formar ideias. E a partir dessa ideia, nós começamos, às vezes, a fazer que nem internet. Ouvimos aqui, já mudamos e transmitimos ali. E dali a pouco,
estão dizendo coisas que não têm realidade nenhuma, não tem verdade nenhuma, mas nós estamos disseminando. É um perigo essa questão. Até quando a gente recebe uma informação, antes de transmitir, temos que fazer o quê? Ver a veracidade. É certo? Está certo? Está errado? A gente observa, Joana de Ângelo, coitada, é muito boazinha. Ela disse, se nós renegarmos de cada 10 verdades, nós renegarmos 9, nós vamos avançar, porque se aceitar uma só, está bom. E Kardec, ele diz, de cada 10 verdades, é melhor rejeitar 10 verdades do que aceitar uma mentira. Porque quando nós aceitamos uma mentira, nós disseminamos. Mas quando nós negamos uma verdade, ela não deixa de ser verdade. Porque a verdade, ela não se modifica porque eu aceitei ou porque eu não aceitei. Ela continua. Não é o meu ponto de vista que vai modificar uma verdade. Mas o meu ponto de vista pode disseminar uma mentira. E muitas das vezes, a gente às vezes leva prejuízo a terceiros. A gente não pode esquecer daquela questão, daquela escola lá em São Paulo, que aquele casal foi processado porque eles estavam promovendo pedofilia dentro da escola, destruíram a escola, acabaram com a vida da família e depois descobriram que foi uma brincadeira. Simplesmente um dos pais, que estava com raiva, saiu jogando aquilo. E aí, como que fica? Claro, antes que alguém pergunta, mas a doutrina diz que ninguém é inocente. É outra história, é outra palestra, é outro dia e com outro expositor. Antes que faça a pergunta para a gente, né, Marcelo? A gente joga logo para outro dia, para outra pessoa responder. Kardec, ele trouxe a público a primeira edição do Livro dos Espíritos, formado por perguntas e respostas à época, com 501 questões. A obra foi fruto de um trabalho árduo por cerca de 20 meses, iniciado em torno de 1955. E Kardec, durante esses 20 meses, ele coordenou longas reuniões com vários médiuns, destacando-se dentro da seara, médiuns jovens, como Caroline e Jules Baudin, na época com 16 e 14 anos. Céline Jaffé, com 18 anos, e na segunda edição, Hermance Dufour, na época com 14 anos. Só para a primeira edição ele trabalhou 20 meses. Em 16 de março de 1860, foi lançado, ou seja, 3 anos depois, foi lançada a segunda edição do mesmo livro, agora inteiramente revisto, reestruturado e passando a ter 1018 questões, sob orientação do Espírito da Verdade, que desde a elaboração da primeira obra já havia dito, vamos lançar uma obra ainda inacabada, mas ela precisa ser concluída. Interessante que a partir dessa colocação, vamos lançar uma obra ainda inacabada, mas que precisa ser concluída. Existem autores que dizem que Kardec precisa reencarnar para terminar a obra do Livro dos Espíritos. E o Espírito da Verdade falava em relação ao lançamento da segunda edição, já com 1018 questões. Nós vamos encontrar algumas obras com questão 1019. Isso porque na numeração da segunda edição foi esquecida a questão 1011, então era 1010 e passou para 1012. Depois houve a correção e veio porque a obra realmente eram 1018 questões. Mas tinha uma questão, que não era para ser a 1011, que Kardec tinha colocado na obra. E os espíritos disseram para Kardec, antes da edição, a questão tal é para ser descartada. Ela não é para entrar na obra. Kardec, tudo bem. Ele já tinha tudo compilado, tudo direitinho. Hoje é fácil, a gente pega um notebook, né? Até no smartphone vai montando, né? E vai trabalhando e depois dá
toque assim naquela tecla que diz formatar. A gente está no trabalho de hoje, formato em PDF. Já fica o PDF bonitinho, organizado. Não tá? É interessante. Naquela época não tinha nada disso não, era rabisco. Aí ele foi lá, tirou a página, jogou fora da questão. Passada uma semana, nova comunicação do Espírito da Verdade. Ele diz, e aí? Está pronto o trabalho. Ele diz, mas aquela questão é para ser descartada. E ele falou, o Espírito da Verdade, falou, não. Kardec diz, não. Eu já joguei fora, inclusive, até a anotação já foi abandonada. E o Espírito diz o seguinte, aquela questão é para ser descartada. E Kardec pergunta por quê? Porque Kardec ainda se lembrava daquela questão. E vez por outra ele questionava por que aquela questão não era para ser colocada. E o Espírito diz, aquela questão tem que ser descartada. Ou seja, é para ele esquecer, não era importante. Então, como que havia aquele trabalho de equipe? Se somar a primeira edição mais a segunda, nós vamos avaliar aí em torno de 5 anos de trabalho. E a gente traz na Casa Espírita o estudo do Livro dos Espíritos. Aí as pessoas perguntam assim, quanto tempo? 1 ano. Tudo isso? Para estudar um livro? Bom, mas no final tem diploma, tem festa, a gente recebe medalha, vamos ser formados, né? Betinho é formado, tem a formação acadêmica do Livro dos Espíritos. Aí ele bota no currículo dele lá. Formação acadêmica do Livro dos Espíritos. Não tem. E aí a gente se desmotiva. O codificador levou 5 anos fazendo outro trabalho e ainda tinha que sustentar a família com o trabalho dele. Que o Livro dos Espíritos não rendeu condições dele sustentar a família, não. Ele tinha que trabalhar. E às vezes a gente não tem tempo para ler um trabalho fantástico que veio mudar a humanidade, que veio trazer uma nova ideia, uma nova visão. E ela é tão importante que quase 2.000 anos antes, ou seja, 1.800 e poucos anos antes, o autor da obra, quando questionado pelos seus discípulos, que perguntaram, mestre, quando partir, como ficaremos? Como ficará a tua obra? E Jesus diz para ele, eu me vou, mas pedirei a meu Pai que vos mande um outro Consolador, para dizer para vocês tudo aquilo que hoje eu não posso dizer, porque vocês ainda, as palavras são minhas, tá? Vocês ainda não estão devidamente preparados para entender o conjunto da obra. Uma obra trazida por Jesus. A gente fala do Evangelho, mas a obra da codificação espírita, o grande líder do Espírito da Verdade, se autoproclamou. Eu pedirei ao Pai e Ele vos mandará um outro Consolador, o Espírito da Verdade, que vos falará todas as coisas que eu ainda não posso vos falar. A gente pode falar de tudo para uma criança, de 2, 3 anos, 4, 5. A gente pode falar de ciência. Pode falar de filosofia para ela? Não. Quantas vezes eles nos perguntam certas coisas e nós não podemos responder, não porque a gente não sabe, mas porque a gente tem plena convicção que ela não vai entender. Como é que a gente vai falar de ciência para uma criança que mal está entrando na escola? Nós fazemos o quê? Aguardamos um momento propício, vamos preparando, dando condições a ela, para que ela possa estar preparada no momento que ela chegar no local certo e ter o esclarecimento que ela queria saber lá atrás. Jesus fez isso conosco. Ele deu alguma informação e veio preparar o momento. Lembra quando nós falamos da situação preparada, da primeira ideia iluminista, porque antigamente se aceitava cegamente aquilo que a igreja falava. Não se questionava. As ideias iluministas, elas vieram trazer luz, por isso chama o século das luzes. Veio trazer
oportunidade das pessoas pesquisarem, estudarem e tentarem entender exatamente o que é que queria dizer. Ao mesmo tempo, é a época que o Estado se liberta da igreja e ele começa a ter autonomia para ditar as suas próprias regras. Então a gente observa que havia toda uma preparação espiritual para que a doutrina espírita ela não viesse ao acaso. E aí, puxando a sardinha um pouco para o lado da casa, né, a gente sabe que por trás de Kardec já tinha um plano B. A gente fala tanto em plano B, não é? Ah, fulano tem plano B, a doutrina tinha. Quem era o plano B? Né? Leon Denis, não era? Era o plano B. Ou seja, não se podia perder aquele momento. Era aquele momento para se trazer. Então a espiritualidade, ela antevê, ela não fica jogando ao acaso. Ah, e se Kardec falhar, aí a gente vai ter que, depois a gente reúne e vê o que faz. Né? Ah, mas Kardec chegou lá, se perdeu, ele começou a frequentar festas, ele começou a ficar famoso, aí a doutrina se perdeu. Aí Jesus chama o Espírito da Verdade, vamos fazer uma reunião de emergência agora, o que a gente faz? O Napoleão já quase levou o trabalho todo à perda. Né? Já fraquejou lá atrás. Tivemos que dar um jeito. Então, já era tudo organizado. Não é uma coisa trazido porque simplesmente alguém achou. Então é um trabalho fantasioso, não é um trabalho fantasioso, é um trabalho fantástico. Em que a gente começa a estudar e aí a gente vai vendo a luz da razão. Porque a doutrina espírita não é ponto de vista, é racional. Tudo que nós estudamos é uma questão lógica. Quando nós falamos de Deus, falamos de espiritualidade, falamos de vida após a morte, são situações reais, mas que a razão associada hoje à evolução do próprio conhecimento nos traz ao entendimento. Nós vamos ver que o Livro dos Espíritos, ele não é uma obra simples, um livro, não. Ele, na realidade, ele é uma enciclopédia, se podemos dizer. Porque ele comporta 4 obras ali dentro. O simples Livro dos Espíritos, ele comporta 4 obras ali dentro. Vamos ver quais são elas? Claro que todo mundo já conhece. Primeira, a Gênese. Parte primeira do Livro dos Espíritos. As causas primeiras. Da origem à segunda obra, depois que é a Gênese. O Livro dos Médiuns. Desenvolvimento da parte 2. Mundo espírita ou mundo dos espíritos. É a ampliação da obra O Livro dos Espíritos. O Evangelho segundo o Espiritismo, aprofundamento das questões, a parte 3, as leis morais. E a parte 4, o desenvolvimento do livro Céu e Inferno, em que nós estudamos no Livro dos Espíritos, penas e gozos futuros. Ou seja, quando nós estudamos essa obra única, embora ela faz parte de um Pentateuco, kardeciano, mas essa obra, ela dá origem às outras. A importância do estudo do Livro dos Espíritos é que nós temos base, pelo menos superficial, para começar a entender todas as outras. Não adianta chegar à casa espírita e querer estudar logo do Livro dos Médiuns, que aliás que é a obra que todo mundo quer, não é estudar não, o pessoal quer trabalhar na mediunidade. Mas, se a gente falar, mas para trabalhar tem que estudar o Livro do Médiuns, estuda. Mas já leu o Evangelho? Nunca. Já leu? Nunca. Não. O Livro dos Espíritos é a base da doutrina espírita e a base para todo o conhecimento que a gente possa expandir. Só que por trás dessa obra da doutrina espírita, vieram as outras obras complementares, cada um a seu tempo. Porque nós temos que estar preparado para um novo conhecimento. Quando nós estudamos sobre mediunidade, nós vamos ver o 2º ou 3º livro da série de André Luiz, que fala nos domínios da mediunidade. E aí a gente começa a entender a mediunidade,
que já é trazido lá pelo Livro dos Espíritos. Mas só na 9ª obra de André Luiz, ele traz o livro Mecanismo da Mediunidade, que ele diz, já entendeu? Já ouviu falar? Já viu as manifestações? Agora senta aqui que agora eu vou explicar o que acontece. Então a gente observa que todo esse trabalho associado à doutrina espírita, pelas suas obras complementares, elas têm importância capital, são muito importantes, mas nenhuma obra foi tão importante como o lançamento do Livro dos Espíritos. E para encerrar, a gente tem que realmente agradecer, primeiro a Deus, depois a Jesus, pela oportunidade de, através dessa equipe fantástica chamada Espírito da Verdade, poder trazer um homem que se dedicou de corpo e alma em poucos anos, num trabalho que reduta na doutrina espírita, que não é uma outra religião, é uma filosofia que tem a religião, mas que ela tem como base a consolação e esclarecimento, porque sofremos, e como ficaremos depois de toda a situação. Agradeço a oportunidade, qualquer dúvida, de acordo com o que ele falou, ele estará à disposição até meia-noite, né? Eu já trouxe minha filha para ela garantir que quando terminar daqui eu saio daqui, né? Não, eu fico falando e eu não vou embora. Muito obrigado a vocês.